Bossolulismo está vivo e é a principal corrente política hoje em Brasília. O nome de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República foi uma indicação velada do petista Jacques Wagner, quem hoje dá as cartas do PT em Brasília. Aras é a materialização do acordo Bolsonaro e PT, um acordo para que os burgueses corruptos de ambos os lados se salvem. A CPI da Lava Toga hoje pode quebrar esse acordão entre Bolsonaro e os petistas. É difícil saber quem mente mais, se Bolsonaro ou se os petistas. Os petistas estavam putos porque Bolsonaro não escolheu um procurador-geral da República da lista tríplice do Ministério Público Federal. Segundo os petistas, isso seria a comprovação do autoritarismo do Bolsonaro. No entanto, um petista graúdo, como Jacques Wagner, declarou a respeito o seguinte: o que se pode contestar é o fato de ele, Augusto Aras, ter sido escolhido fora da lista tríplice. Mas isso para mim não é uma obrigação. No nosso governo do PT, sempre se falava a favor da lista, mas não tem previsão legal. Era uma questão de o governo aceitar. O petista e ex-ministro da Dilma, Eugênio Aragão, que sempre se destaca por ser muito transparente e assim quebrar as narrativas petistas, declarou a respeito da escolha de Bolsonaro o seguinte: existiam escolhas piores. Se fosse qualquer um da lista tríplice, seria a representação do corporativismo mais bruto do Ministério Público. Sob esse aspecto, Bolsonaro não se deixou levar pelo corporativismo. Todos apoiavam sem fazer autocrítica à Lava Jato e faziam parte do DNA corporativo do Ministério Público. O Aragão, inclusive, descreve o Augusto Aras como, aspas, um bolsonarista nato que era marxista convicto quando tentava o Supremo Tribunal Federal. Aras é o homem que dava festas em sua casa, a cúpula do PT, nas quais discursava, entre outros, figuras como José Dirceu. Na verdade, o que se passa hoje em Brasília é um grande acordo entre Bolsonaro e os petistas para que ambos se salvem de seus crimes de corrupção burgueses. Bolsonaro está se cercando de petistas graúdos para não ser derrubado. As indicações principais vêm todas diretamente da cúpula do PT e com aval de Lula. Além de Aras, indicado por Jacques Wagner, sabe-se que o Bolsonaro apontará André Mendonça, advogado-geral da União, para a vaga no STF. Mendonça é a indicação do presidente do STF, José Dias Toffoli, que é um pau-mandado de José Dirceu. Foi Toffoli quem disse, há pouco, que impediu a conspiração de impeachment contra Bolsonaro, pois isso, entre aspas, faria mal à democracia. Cabe questionar, não se tratava de fascismo? A questão central agora é quebrar o acordo entre Bolsonaro e os petistas, pois aí está a única possibilidade real de se derrubar o presidente Bolsonaro. O PT virou um verdadeiro entrave para a derrubada de Bolsonaro. Veja-se isso com a instalação da CPI da Lava Toga. Seu principal intuito é ampliar a investigação contra Toffoli. Toffoli aparece nas planilhas do propinoduto da Odebrecht enquanto o amigo do meu pai, ou seja, em referência a Lula, amigo do pai de Marcelo Odebrecht. A CPI da Lava Toga pode quebrar ao meio o acordão entre Bolsonaro e os petistas, mas isso levará à investigação de Flávio Bolsonaro, no caso da rachadinha com as milícias, e levará, assim, ao envolvimento de toda a família Bolsonaro. Levará, portanto, à queda do governo. Eis porque Flávio Bolsonaro nada mais faz do que lutar energicamente para impedir a instalação da CPI. Flávio ligou aos senadores Selma Arruda, do PSL do Mato Grosso, Soraya Tronic, do PSL do Mato Grosso do Sul, e Major Olímpio, do PSL de São Paulo, tentando dissuadi-los de assinar a abertura da CPI. Flávio não poupou berros nem xingamentos. Selma Arruda agora ameaça se desfiliar do partido do presidente e ir para o Podemos. Mas Flávio tem a felicidade de ter ao seu lado alguns nobres aliados. Além da nata do PP, do DEM e do PMDB, ele tem os petistas dirigidos por Jacques Wagner e por Humberto Costa. Humberto Costa declarou, aspas, que vê na Lava Toga uma tentativa de intimidar o judiciário e de se atender a demandas do procurador Deltan Delagnol. A CPI da Lava Toga precisa agora de 27 assinaturas para ser instalada e conta exatamente com esse número.
ela pode cair por terra de hoje para amanhã, a depender da pressão do governo e da pressão dos petistas. Especula-se sobre a possibilidade dela ser instalada ainda nessa semana, mas isso dependerá, é claro, da vontade final de Davi Alcolumbre, do DEM, o presidente do Senado. A situação toda comprova o que temos dito desde sempre. PT e Bolsonaro são farinha do mesmo saco. Ambos se retroalimentam. O PT criou o Bolsonaro e o Bolsonaro recria o PT. Tudo comprova como estávamos absolutamente corretos ao não votar em nenhum deles em outubro de 2018 e em denunciar como posição pequeno-burguesa a daqueles que votaram em Haddad, temerosos de um fascismo ou um suposto autoritarismo inexistentes. Em vez de política proletária e revolucionária, baseada em princípios e numa análise fria da realidade, a nossa suposta esquerda adaptou-se à política burguesa, à narrativa daqueles que falam e mentem a partir dos seus cargos no Estado burguês. Hoje, quando Bolsonaro vai à falência entre os que o elegeram, justamente devido à sua aliança com o PT, nada há para se pôr no lugar, porque não existe uma esquerda de verdade nesse país. A esquerda não soube nem quis se construir como alternativa histórica ao PT desde o início da crise política em 2015. A chamada esquerda em nenhum momento assumiu uma política audaciosa, direta e clara de disputa da maioria da população. Ela foi cúmplice do PT e, por isso, infelizmente, somente o PT volta a ocupar o espaço político na queda do Bolsonaro. Ainda assim, e apesar da nossa esquerda inerte e apática, o atraso tem de ser tirado. Uma nova esquerda revolucionária tem de ser construída urgentemente. Para isso, a primeira coisa que se deve falar na próxima semana é: abaixo o acordo entre Bolsonaro e os petistas.